Sejam muito bem-vindas. Chamo-me Isaura Munhane, psicóloga clínica. Hoje iremos falar sobre algo que poucas pessoas conseguem ver, mas que muitas mulheres carregam no seu dia a dia. Aquilo que nós chamamos da sobrecarga invisível. Quando a vida de hoje começa, a realidade nem sempre corresponde ao que nós imaginamos. Isso por conta das responsabilidades que aumentam, os desafios que surgem e muitas das vezes, sem nos apercebermos, começamos a carregar um peso que quase ninguém consegue ver. E é sobre esse peso que hoje iremos falar. Um peso silencioso, um peso discreto, um peso que não costuma ser considerado, mas que consome muita energia de nós todos os dias. Talvez em algum momento já tenha se sentido assim, onde quando chega o fim do dia, sentes completamente cansado. Mas quando olhas para trás, é como se nem tivesses feito nada especial. É uma sensação estranha, né? O corpo está cansado, mas o maior cansaço parece que está na mente. Porque parece que a mente nunca mais desliga-se. E o coração parece que... e no coração é como se estivéssemos a sentir sempre uma responsabilidade. Há dias que sentimos que estamos a correr, ou estamos sempre a correr. Onde acordamos cedo, organizamos a casa, organizamos as refeições, acompanhamos os filhos à escola, nos preocupamos com a família, falo dos pais, dos sogros, temos que lembrar sobre um compromisso, temos que lembrar sobre o aniversário de todo mundo, temos que estar presente para todos. E quando finalmente chega a noite, o que eu mais quero é que aquele dia termine. Mas mesmo assim, a minha mente, eu começo a pensar que ainda falta alguma coisa por fazer. Muitas dessas tarefas nem sempre são visíveis, porque todas as pessoas conseguem ver a roupa lavada, a casa arrumada, os cuidados que eu dou aos meus filhos, mas ninguém imagina o esforço emocional ou mental que exigiu para que tudo aquilo acontecesse. No episódio anterior estivemos aqui a falar das expectativas que muitas mulheres levam para o casamento. Mas hoje iremos perceber que uma dessas expectativas é acreditar que devemos conseguir dar conta de tudo. Talvez esteja exatamente aí uma das maiores armadilhas. Por isso eu questiono, pergunto-te, por que será que muitas mulheres sentem-se exaustas, mesmo quando por fora parece que está tudo bem? Quando nós falamos da sobrecarga, muitas pessoas correm logo para pensar apenas nas tarefas que conseguem ver, como lavar a roupa, levar o filho à escola, fazer a comida. Mas existe um trabalho muito maior, um trabalho silencioso, aquele trabalho que nós chamamos de carga mental, que é quando nós ficamos a pensar que ainda existe alguma coisa por fazer. Como, por exemplo, lembrar de uma consulta de um filho, saber quando é que acabam os medicamentos, lembrar se existe alguma reunião na escola, antecipar problemas muito antes delas acontecerem, estar sempre a um passo à frente. Somente isso já consome-nos muita energia. Mas também existe uma outra responsabilidade invisível, que é a gestão emocional da família. Pense aqui comigo. Quem é que normalmente consegue perceber quando um filho está mais triste? Quem é que consegue notar quando o marido anda preocupado? Quem é que tenta evitar discussões? Quem é que procura manter a paz dentro de casa? Na maioria das vezes,
continua a ser a mulher. Não porque ela seja obrigada, mas sim porque a sociedade durante muito tempo ensinou que esta era a sua função. Questiona de novo aqui comigo, reflete aqui de novo comigo. Quem que costuma lembrar os compromissos da família? Quem que organiza tudo sem que ninguém diga? Acredito, ou talvez que muitas de nós esteja aqui a responder a mesma pessoa. Irei partilhar convosco uma história. Esta não é apenas a história de uma mulher. Pode ser a história de várias mulheres, incluindo a sua própria história. E vamos chamar a protagonista desta história de Ana. A Ana levanta-se às 5 da manhã, prepara o pequeno almoço, organiza os filhos e vai ao trabalho. E consegue cumprir com o horário e resolver os seus problemas. Quando sai do trabalho, ainda passa do supermercado, chega a casa, faz o jantar, ao mesmo tempo ajuda os filhos nos trabalhos da escola. Depois arruma a cozinha e prepara a roupa do dia seguinte. Antes de dormir, ela procura responder às mensagens da família. Procura resolver algum problema que pode ter ficado pendente. E quando finalmente ela vai se deitar, a mente continua acordada. Continua a funcionar, porque ela logo se lembra que precisa marcar uma consulta, porque precisa fazer certos pagamentos, porque precisa comprar algum presente. E logo começa a planear o dia seguinte. Para quem olha para a Ana, logo pensa, ela consegue fazer tudo. Mas o que ninguém imagina é o peso que ela carrega por dentro. Porque um dia ela começou a chorar sem saber porquê. Ela começou a se sentir constantemente irritada. Ela começou a perder paciência em pequenas coisas. Foi quando ela começou a perceber que o cansaço não era só apenas um cansaço físico, mas que também estava esgotado emocionalmente. O mais triste é que essa história não pertence apenas a Ana. É a realidade de milhares de mulheres. Mulheres essas fortes, responsáveis, competentes e profundamente cansadas. E com isso podemos ter a consciência que a sobrecarga não encontra-se apenas no cansaço, que ela começa aos poucos a afetar toda a área da nossa vida. Surge lá a ansiedade, a pessoa vive constantemente preocupada, como se a mente nunca desligasse. Por conta disso, ainda pode vir a aparecer a irritabilidade nas pequenas coisas, porque para a pessoa aquilo é uma coisa muito grande. Uma pequena ou uma simples pergunta pode parecer uma crítica. Um contratempo torna-se suficiente para provocar lágrimas ou provocar discussão. Pode também surgir o ressentimento, que é aquela sensação que nos faz pensar: por que sempre sou eu? Será que ninguém consegue ver o esforço que eu faço? E quando começa a crescer esse tipo de sentimento, a pessoa pode se sentir sozinha, mesmo estando casada, mesmo estando vivendo rodeada de pessoas. Porque uma coisa é ter companhia e outra coisa muito diferente é se sentir verdadeiramente apoiada. E existe algo muito preocupante ou muito perigoso que acontece no meio dessa correria. A mulher começa a deixar de fazer aquilo que ela gostava, começa a deixar de cuidar de si, começa a deixar os seus sonhos para depois, adia os seus momentos de descanso e acaba esquecendo a sua própria identidade. A mulher deixa de se tornar mulher ou deixa de ser mulher para passar a ser somente mãe, esposa, trabalhadora ou cuidadora. Existe algo muito preocupante e muito perigoso
que pode acontecer no meio dessa correria. A mulher começa a deixar de fazer aquilo que ela gostava. A mulher começa a deixar de cuidar de si mesma. A mulher começa a deixar ou adiar os seus sonhos, adia aquele momento de descanso e aos poucos vai perdendo a sua identidade. Ela deixa de ser mulher para passar a ser somente ou apenas mãe, esposa, cuidadora, trabalhadora. E isso pode muito bem também afetar o casamento, porque quando uma pessoa vive constantemente sobrecarregada, torna-se muito difícil comunicar-se com calma, demonstrar carinho, ter paciência e construir um momento de verdadeira ligação emocional. Mas se eu dissesse que o verdadeiro problema nem sempre está nas tarefas que uma mulher deve realizar, mas sim que muitas das vezes está na sensação de sentir que está a cuidar ou a carregar tudo sozinho. Como aquele sentimento de que deves ou tens que pensar em tudo, deves resolver tudo, tens que cuidar de todos sem que exista alguém com quem partilhar este peso. Talvez hoje tenhamos a reflexão mais importante do dia, onde percebemos que cuidar da família é um ato de amor, mas cuidar de si também é. Porque ninguém consegue sustentar um lar durante muito tempo se pelo caminho foi se perdendo, ou foi perdendo a sua paz, foi perdendo a própria saúde e foi perdendo a própria identidade.